Após a autoafirmação em amar o meu reflexo, todo o resto fez sentido, tipo cabelo pra cima. Armado até o crespo pra polícia, sou suspeito. Vocês ainda não entenderam, preto engana, combina. Ei, deu uma surra no Caruso, aí, mas todo mundo odeia choque. E até pecado sabe, porque saí do quase. Se tu não sabe, pare, cale-se, não pode. Já fui macaco pra essas mentes primatas, ideias embranquecidas querem me ver na cinza lamar. Depois de tempo culpando uma melanina, agora é fogo no racista e amor na minha raça. Ele vem de onde o saber brota mesmo sem alarde, onde ensinar é gesto, é cuidado, é palavra que acolhe, educador, poeta, caminha entre livros e lutas, plantando perguntas onde antes havia silêncio. Neto Medeiros é Raimundo Alves Medeiros Neto, filho da Edileuza de Jesus Rabelo Medeiros e Natan Samuel Freire Medeiros. São duas pessoas negras, migrantes maranhenses, que vieram para o Amapá em busca de uma vida melhor. Na época ali dos anos 90, no Maranhão, onde a pobreza era muito extrema, né, as dificuldades financeiras eram muito grandes e as oportunidades muito escassas, e vieram para o Amapá, né, em busca de uma oportunidade de criar os seus filhos. Eu lembro da minha mãe dizendo assim: Neto, a gente não é rico, a gente não tem dinheiro, tem que estudar, que a única maneira de mudar alguma coisa na vida da gente é estudando. E aí eu fui acreditando nessa palavra da minha mãe, e obviamente outras pessoas, né, depois reforçaram essa ideia, né, de que a educação é esse lugar importante de transformação das nossas vidas e da vida de outras pessoas também. Foi no centro, ali na Escola Barão do Rio Branco, que eu tive contato assim, com essa primeira ideia, né, assim, já mais lúcida, de que a educação era um caminho de transformação da minha realidade. Eu conheci uma figura, né, que ela... Sempre que eu encontro ela, eu digo para ela que ela foi muito importante na minha vida, que foi a professora Lídia Sacaca, que é filha do mestre Sacaca. Ela era coordenadora pedagógica da Escola Barão do Rio Branco quando eu estudei lá no ensino fundamental. Foi muito importante aquele lugar para mim, me marca muito até hoje, lembrar das palavras da Lídia, dizendo assim para mim que eu podia ser o que eu quisesse, que eu podia ser um estudioso, que eu podia fazer qualquer área da minha vida, de faculdade, que eu ia me dar bem, que eu era inteligente. Mas isso aconteceu muito depois de algumas questões que eu sofri na escola, né? Os apelidos que acompanham a gente, né? Macaco, cabelo de bombril, preto do Curiaú. Apesar de eu não ser do Curiaú, né? Se fosse, teria muito orgulho de ser do Curiaú, porque eu acho que é um povo muito aguerrido, muito forte, né? Que eu admiro muito, tenho uma relação profunda com aquele território. Mas não sou do Curiaú, mas esse apelido me acompanhou. E aí, quando eu comecei a entender que aquilo era ofensivo, começou a me magoar. E aí a Lídia, ela foi essa pessoa que acompanhou, né, esses momentos, né? Seguramente eu digo que foi a professora Lídia Sacaca que despertou em mim esse entendimento de que a educação era um espaço e um caminho importante de transformação da minha vida. Porque foi no movimento negro que eu fui inspirado a me tornar o que eu sou hoje, que é um professor, um pesquisador do Instituto Federal do Amapá. Então, estar no doutorado, para mim, é um cumprimento de uma missão ancestral, né, que foi plantada, na verdade, que foi despertada no meu coração através da própria universidade. Eu parto do princípio da professora Nilma Lino Gomes, que chama o movimento negro de movimento negro educador. Semana passada mesmo eu estava explicando isso na sala de aula, na pós-graduação. Por que a Nilma Lino Gomes, ela chama o movimento negro de movimento negro educador? E aí os estudantes foram falando, né? E o movimento negro é esse espaço de educação, né? Tanto cultural quanto de educação do próprio poder público. O movimento negro educa o poder judiciário, educa o sistema de educação, educa o sistema de saúde quando ele fala de violência obstétrica contra mulheres negras. Então,
Se existe um povo que contribuiu para a formação do povo brasileiro, esse povo é o povo negro e isso precisa ser considerado em todos os espaços. Uma aluna minha mesmo aqui do Instituto Federal do Amapá terminou o TCC dela em Química, eu orientando com a professora Carla, escreveu sobre as macromoléculas contidas nas alimentações afro-brasileiras, no acarajé, no mungunzá, no vatapá. Ela falou sobre carboidrato, lipídios e proteínas. Usou da criatividade dela para que se ensinasse química, né, utilizando a cultura afro-brasileira e africana, mas ela foi exposta a esse conteúdo. E é isso que o movimento negro faz. Ele expõe a sociedade ao conteúdo da cultura afro-brasileira, ao conteúdo da cultura africana, ao conteúdo da cultura da tradição de orixá, da tradição de marabaixo, do batuque, das folias, do boi. Aonde tem movimento negro, tem gente educando a sociedade. E a literatura que eu escrevo, ela é uma literatura política, sim, porque ela é comprometida com as vivências negras e ela me ajuda muito a ensinar, dentro do contexto da educação inclusiva. Por exemplo, tem um poema meu que diz que meus olhos contam histórias, né? Olhos que projetam, olhos que falam, olhos que riem, olhos que calam, olhos que escurecem, olhos que gargalham, olhos ardilosos, olhos acanhados, olhos marcados pela dor, olhos que insistem em não se embrutecer. Demonstrar as emoções, para mim, para homens negros em geral, é uma coisa muito difícil. Homens negros são muito facilmente embrutecidos pelo sistema de sociabilidade capitalista, racista. E a minha poesia diz, olhos marcados pela dor, mas olhos que insistem em não se embrutecer. Então ela ensina assim. Apesar de eu ser uma pessoa muito cheia de esperança, às vezes bate em mim uma desesperança muito grande no futuro. Eu tenho uma esperança forte de que a juventude negra ela vai avançar, como a gente tem avançado muito pouco e paulatinamente, bem devagar mesmo, né, no sentido de criação de caminhos de oportunidade de sair da precariedade. Não existe um projeto robusto que inclua, de fato, pessoas negras nos espaços de oportunidades. A conjuntura do sistema, ela não nos entende, ela não nos olha como pessoas potenciais, produtores de coisas boas para a transformação dessa sociedade. Eu sou, por exemplo, aqui no Instituto Federal do Amapá, um dos poucos professores negros da instituição. Quando cheguei aqui no Instituto Federal do Amapá, as licenciaturas elas não tinham a disciplina de educação para as relações étnico-raciais. Isso me causou, assim, caramba, como que não tem uma disciplina como essa? Sendo que é obrigatório trabalhar isso, né, na formação de professores, visto que a 10.639 e a 11.645, elas dizem da obrigatoriedade desse professor que vai formado aqui de ensinar a história africana, de ensinar a história afro-brasileira, ensinar a história indígena na escola. Como que na formação não tem isso? E aí eu me encarreguei, né, logo de provocar a construção dessa disciplina. Inclusive, eu fui o criador da disciplina Educação para as Relações Étnico-Raciais nas licenciaturas do Instituto Federal do Amapá. Foi uma missão importante, que eu considero importante, e eu acho que é uma disciplina, é um instrumento que eu deixo, né? Se um dia eu sair daqui do Instituto Federal e ir para um outro lugar trabalhar, é um instrumento que eu deixo, né, de legado para a construção e para a formação, né, de professores para melhorar ainda mais o futuro da juventude amapaense. Neto Medeiros escreve para transformar, ensina porque acredita e acredita porque vive. Neste episódio, entramos na sala de aula de quem faz da educação um ato de presença e permanência, porque aprender é também lembrar de quem se é. Ainda que me gritem, dizendo que caminho na contramão do progresso, eu, todavia, me orgulharei, pois este nunca foi o caminho trilhado por meus ancestrais. O caminho trilhado por elas e por eles sempre foi o caminho
da liberdade. Kazumbá virou poeta.